Olá, no primeiro pronunciamento à nação do presidente dos Estados Unidos desde o início da guerra contra o Irã, em 28 de fevereiro, o presidente Donald Trump defendeu a decisão de ir à guerra, insistiu em que está perto de atingir seus objetivos e prometeu mais uma vez acabar com o conflito dentro de 2 a 3 semanas. Trump tenta apresentar um fracasso geopolítico retumbante como uma vitória espetacular. Trump começou exaltando o suposto sucesso dos militares norte-americanos em pouco mais de um mês de guerra. Realmente, os Estados Unidos estão ganhando militarmente, o Irã é um país muito mais fraco, os Estados Unidos estão aliados de Israel, que é a maior potência regional do Oriente Médio. Mais cedo, o Trump declarou que o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, pediu um cessar-fogo. O regime extremista iraniano negou e a Guarda Revolucionária iraniana afirmou que o Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo, não será reaberto com as diatribes ridículas do presidente norte-americano. Para justificar a guerra, Trump lembrou que o regime ameaça os Estados Unidos desde a vitória da Revolução Islâmica em 1979. A Revolução Islâmica foi feita contra o Shah Reza Pahlavi, que estava no poder desde 1953, depois de um golpe articulado pela CIA, o primeiro golpe articulado pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, porque o primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã, Mohammad Mossadegh, nacionalizou o petróleo. Trump citou desde os ataques a forças dos Estados Unidos no Líbano em 1983 até as ações terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel, para reiterar que o Irã, um regime terrorista como o do Irã, jamais poderá ter armas nucleares. Trump recordou a morte do general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, o braço da Guarda Revolucionária Iraniana para ações no exterior, morto por um drone dos Estados Unidos perto do aeroporto de Bagdá, no Iraque, em 13 de janeiro de 2020. Trump disse que talvez a situação fosse muito pior se o general Soleimani estivesse vivo até hoje. Em seguida, disse que se não tivesse acabado em maio de 2018 com o que chamou de acordo desastroso negociado pelo governo Barack Obama, junto com as outras grandes potências do Conselho de Segurança da ONU para congelar o programa, a parte militar do programa nuclear iraniano, Trump disse em seu estilo hiperbólico que seria um mundo muito diferente se ele não tivesse acabado com o acordo nuclear, não haveria Israel nem o Oriente Médio. Evidente, esse é um estilo hiperbólico, exagerado, mentiroso, falso. Outros presidentes erraram, estou corrigindo os erros, prosseguiu Trump. Em junho, ordenei o ataque às principais instalações nucleares do Irã na Operação Martelo da Meia-Noite. Ele afirmou na época que o programa nuclear do Irã havia sido completamente obliterado. Nesse caso, não haveria necessidade de uma nova guerra. O regime tentou então, e aí cito Trump, o regime tentou então concluir o programa em locais totalmente diferentes, deixando claro que quer fazer armas nucleares. Ao mesmo tempo, desenvolveu mísseis capazes de atingir praticamente todo mundo, mais um exagero. O Irã disparou um míssil contra uma base aérea dos Estados Unidos e do Reino Unido na ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, a 4.000 quilômetros de distância. Os analistas militares do Ocidente acreditavam que os mísseis iranianos tinham um alcance máximo de 2.000 quilômetros, mas as estimativas de que o Irã possa atacar diretamente os territórios dos Estados Unidos são de que isso só seria possível daqui a uns 10 anos. E ao contrário do que diz a Agência Internacional de Energia Atômica, o presidente dos Estados Unidos afirmou que os iranianos estavam perto de fabricar armas nucleares.
Há anos eu disse que o Irã não poderia ter armas nucleares, mas falar não basta. Estou fazendo o que outros presidentes não tiveram a coragem de fazer. Eliminei a Marinha, a Força Aérea, o programa de mísseis e a indústria bélica. Isso vai impedir o Irã de ameaçar os vizinhos. E esses objetivos estão perto da conclusão. Vamos terminar o trabalho em breve, afirmou Trump. Desde o início da guerra, ele cantou vitória mais de 20 vezes, hoje mentiu, dizendo que a produção de petróleo dos Estados Unidos é maior do que as da Arábia Saudita e da Rússia juntas, para afirmar que não precisamos do petróleo do Estreito de Hormuz. Os países que recebem petróleo por lá devem proteger a rota de que tanto dependem. O Estreito de Hormuz será reaberto naturalmente quando a guerra acabar, e aí os preços do petróleo vão cair. As bolsas é que caíram hoje no mundo inteiro por causa dessa declaração de Trump, que na verdade havia uma expectativa de que ele pudesse anunciar o fim da guerra. As bolsas caíram e o petróleo subiu. Os preços da gasolina para o consumidor norte-americano vão ser decisivos, vão ter um peso fundamental nas eleições parlamentares de 13 de novembro nos Estados Unidos, eleições de meio de mandato, quando Trump deve perder a maioria na Câmara e talvez também no Senado. Aos países abalados pela alta de preço, é a pior crise energética da história. Trump sugeriu, o petróleo subiu para um patamar de $100 por barril, Trump sugeriu, comprem dos Estados Unidos ou tenham a coragem tardia e tomem o estreito, o que ele não teve a coragem de fazer, porque certamente custaria a vida de muitos soldados norte-americanos. Trump criticou os aliados europeus por negar o uso de suas bases para ações de ataque e não se oferecerem para reabrir o Estreito de Hormuz. Praticamente não falou sobre as monarquias petroleiras do Golfo Pérsico e dos outros aliados asiáticos que tiveram e estão tendo enormes prejuízos com a guerra. Praticamente não falou em Israel, que tem interesse numa guerra longa capaz de minar as bases econômicas e militares do Irã até um ponto que Israel gostaria que levasse ao colapso do regime fundamentalista iraniano. Aí, vou citar Trump mais uma vez. Vamos continuar a Operação Fúria Épica até atingir nossos objetivos. Até daqui a pouco, os levamos de volta à Idade da Pedra. Mais uma vez, Trump prometeu atacar duramente o Irã nas próximas semanas, inclusive as usinas elétricas do país, se o regime iraniano não fizer um acordo, uma contradição para quem diz que a guerra está ganha. Se a guerra está ganha é porque precisa atacar com uma força cada vez maior. O presidente comparou o tempo da guerra com a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos entraram só em dezembro de 1941, a Guerra da Coreia, que durou 3 anos, a Guerra do Vietnã, que durou 20 anos, dos quais 9 com a participação de soldados dos Estados Unidos, e lembrou também a Guerra do Iraque, que para derrubar Saddam Hussein, que levou 8 anos. Então, fez tudo isso para alegar que a atual guerra é curta, está no 33º dia. Outra mentira de Trump, nunca falamos em mudança de regime. Falso, no início da guerra, era claro que esse era o objetivo declarado dos Estados Unidos e de Israel. Agora, Trump alega que o regime mudou, que houve uma mudança de regime, porque vários líderes foram mortos, mas o supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei, morto no primeiro dia, foi substituído pelo filho Mojtaba Khamenei. O líder mais pragmático do país, Ari Larijani, que era o principal negociador iraniano, foi morto, e isso fecha uma porta para a diplomacia. O homem forte do regime hoje, aparentemente, é o presidente do Majlis, o parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, ex-prefeito de Teherã, ex-comandante da Força Aérea da Guarda Revolucionária e ex-candidato a presidente, ou seja, um cara de dentro do regime, não há mudança de regime. Ghalibaf rejeita qualquer negociação, embora o presidente Masoud Pezeshkian tenha mandado aquela carta dizendo que o povo
em que o povo iraniano não é inimigo dos Estados Unidos e da Europa, o que indica que haveria uma possibilidade de negociação. Claro que, evidentemente, quando pararem os ataques. A Guarda Revolucionária está firme no controle, mais radicalizada e mais determinada a fabricar armas atômicas como garantia de sobrevivência do regime. Trump não falou em apreender os 440 quilos de urânio enriquecido a 60% na metade do caminho para chegar, mais da metade do caminho, para chegar a 90%, o teor necessário para fazer armas nucleares com 440 quilos. O Irã poderia fazer até 10 armas nucleares. Esta é a grande preocupação de Israel e dos analistas militares. Trump quer declarar vitória e ir embora, deixando no poder uma ditadura mais extremista, com urânio enriquecido e, em princípio, com a capacidade tecnológica para fabricar armas atômicas. Hoje a dica de livro é O Fascismo Eterno, de Umberto Eco, o grande pensador italiano, que é um alerta, né, diante da ascensão do neofascismo que a gente vê pelo mundo, na Europa, na Hungria, na Turquia, na Rússia, nos Estados Unidos de Donald Trump, no Brasil da família Bolsonaro, na França com a reunião nacional, na Espanha com Vox, Portugal tem o Chega, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, seu partido Irmãos da Itália, também tem raízes no fascismo. Então, o livro de Umberto Eco cita várias características do fascismo e é uma leitura importante nesse momento difícil de crise da democracia no mundo inteiro. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Threads, LinkedIn, Substack e Facebook, Instagram e Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.